Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere conosco aqui na TV Justiça. É o Plenárias que já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 28, 29 e 30 de junho de 2023. Karina, 3 sessões marcando a última semana de trabalhos do primeiro semestre de 2023. Vários assuntos, julgamentos importantes que terão a sua continuidade no mês de agosto, como a questão da tese da legítima defesa da honra, a continuação, mais uma etapa do julgamento sobre o pacote anticrime e o balanço feito pela ministra Rosa Weber, encerrando o primeiro semestre, por sinal, o último encerramento de semestre sobre a presidência da ministra Rosa Weber, que se aposenta no segundo semestre deste ano. Olha só, Cadu, como você disse, nós tivemos 2 julgamentos que não foram finalizados nessa semana. Entramos na 5ª sessão de julgamentos para a análise de todos os dispositivos, de vários dispositivos do Código de Processo Penal que estavam sendo questionados em 4 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Luiz Fux e que envolvem o pacote anticrime, principalmente a criação do juiz das garantias. Houve a finalização do voto do relator ministro Luiz Fux, mas o julgamento deve prosseguir para a coleta dos votos dos demais ministros. O ministro Luiz Fux, ele considerou diversos dispositivos constitucionais, mas dando uma interpretação conforme a Constituição, dizendo, olha, esse dispositivo, ele pode permanecer, mas deve ser lido dessa forma. Essa é a interpretação que o ministro disse para manter a constitucionalidade da norma. E alguns outros dispositivos, poucos, foram declarados absolutamente inconstitucionais. Julgamento que deve prosseguir no segundo semestre. Na quinta-feira, como você disse, houve o início do julgamento de mérito de uma ação sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que envolve justamente a constitucionalidade ou não da tese utilizada por advogados criminalistas, principalmente em julgamentos perante o Tribunal do Júri, em casos de feminicídio, muito mais, da chamada tese da legítima defesa da honra. Em fevereiro de 2021, a tese já havia sido proibida por uma liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, que foi confirmada no plenário virtual em março de 2021. E desde então, essa tese não poderia ser utilizada para absolver os seus clientes, esses advogados lá no Tribunal do Júri. Mas agora o julgamento vem para decidir o mérito. E na quinta-feira, o voto do ministro Dias Toffoli foi proferido para manter os mesmos argumentos, vamos dizer assim, que ele trouxe lá para conferir a liminar, entendendo que ela deve ser absolutamente extirpada, não pode ser utilizada no Tribunal do Júri. Na sessão extraordinária da sexta, o julgamento continuou, mas ainda não foi finalizado. Então, há uma promessa de continuidade para o segundo semestre também. Apenas um caso, Cadu. Na quinta-feira, foi concluído acerca do recebimento da denúncia contra o deputado federal Ottoni de Paula, que teria, em lives realizadas na internet, em 2 delas, ofendido o ministro Alexandre de Moraes, que não participa desse julgamento. Então, nessa semana, ministro Nunes Marques, relator dessa petição, que é a classificação que foi dada aqui no Supremo para este inquérito, para o recebimento ou não da denúncia, ele votou pelo recebimento da denúncia nos termos que proposto pelo Procurador-Geral da República, pelos crimes de injúria, difamação e coação no curso do processo, justamente em razão daquele inquérito que investiga os atos atentatórios do 8 de janeiro. Então, recebida a denúncia, esse foi o único julgamento concluído nessa semana em que tivemos pelo menos 3 sessões plenárias. E tudo isso você vai conferir aqui no nosso programa Plenárias de hoje, que marca exatamente o encerramento do primeiro semestre de 2023. O Plenárias e as sessões plenárias, elas voltam no mês de agosto, no início dos trabalhos do segundo semestre do ano. Vamos conferir tudo aqui no Plenárias. Agora a gente vai para os destaques do plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de uma ação no plenário virtual que discute se as guardas municipais são integrantes da segurança pública. A corte vai aguardar o voto de Cristiano Zanin, que tomará posse como ministro do STF no dia 3 de agosto. Repórter Renato Rosa.
A Associação Nacional dos Guardas Municipais aponta que várias decisões da Justiça não reconhecem a instituição como integrante do sistema de segurança pública. Alerta que essa situação pode levantar requerimentos por parte de advogados de nulidade de prisão de pessoas detidas pelas guardas municipais. Segundo a associação, mais de 1.000 cidades brasileiras contam com guarda municipal. Em 2014, o Estatuto Geral regulamentou o dispositivo da Constituição, reconhecendo o poder de polícia estatal administrativo das guardas municipais. Também destaca que em 2018, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública colocou as guardas como integrantes operacionais. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou a favor do pedido da associação, afastando todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública. Para o ministro, a Constituição, as normas e a jurisprudência do Supremo permitem concluir que a instituição é órgão de segurança pública. Não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das guardas municipais no sistema de segurança pública do país. Ressalta-se que, mesmo antes da edição do Sistema Único de Segurança Pública, as guardas municipais já vinham assumindo papel cada vez mais relevante nessa imprescindível missão, de forma a colaborar com outras importantes instituições que partilham do mesmo objetivo, notadamente as polícias civis e militares. Até agora, 5 ministros acompanharam integralmente o voto do relator. Outros 5 ministros entenderam que a associação não poderia ser autora da ação. No entanto, os ministros André Mendonça, Carmen Lúcia e Nunes Marques decidiram que, se vencidos nesta preliminar, dar parcial procedência à ação, para determinar que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, são integrantes do sistema de segurança pública, devendo-se observar as peculiaridades e distinções de tratamento que lhes são inerentes, quando cotejadas com os demais órgãos integrantes do mesmo sistema. O julgamento foi suspenso para aguardar o voto do novo ministro, Cristiano Zanin, que toma posse no dia 3 de agosto. O Supremo considerou constitucionais os novos critérios de cálculo para a pensão por morte para segurados do INSS e servidores federais. A nova regra foi incluída por uma emenda constitucional de 2019. Carolina Chaves. A decisão foi em plenário virtual. Os ministros consideraram válido o artigo 23 da Emenda Constitucional 103, conhecida como Reforma da Previdência, que fixou novos critérios de cálculo para a pensão por morte no regime geral e para servidores públicos federais. O texto prevê que a pensão por morte concedida a quem ficar viúvo seja equivalente a 50% do benefício do segurado. Cada dependente terá direito a uma cota de 10% até atingir o valor integral da aposentadoria. Quando houver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100%. Na ação que questionou o texto aqui no STF, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais alegou que houve redução desproporcional da pensão por morte paga pelo INSS. Mas o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que a mudança não ofendeu o princípio da vedação ao retrocesso social. Ele lembrou que a pensão por morte não tem natureza de herança e o objetivo do benefício é que os dependentes possam se reorganizar financeiramente. 7 ministros acompanharam o voto do relator. Eles também consideraram que a mudança não afronta direitos adquiridos, expectativas legítimas ou segurança jurídica, porque só valem para os casos de falecimento do segurado após a promulgação da emenda. E o STF reconheceu a imunidade tributária da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, no estado de Santa Catarina. Quem explica para a gente essa decisão é a repórter Viviane Novaes. A Embrapa é uma empresa pública federal de pesquisa científica e agropecuária com várias unidades pelo Brasil. A estatal fez, por exemplo, a primeira clonagem de animal na América Latina, criou a técnica para o cultivo de grãos no Cerrado e desenvolve vacinas. Em 2022, a Embrapa entrou com uma ação no Supremo, alegando que o estado de Santa Catarina não poderia cobrar o ICMS e o IPVA sobre as atividades sociais.
Segundo a petição inicial, a submissão da Embrapa às cobranças impede o desempenho das atividades sociais e a sujeita à fiscalização quanto a tais pagamentos, inclusive quanto à cobrança extrajudicial e judicial. No texto, são citadas várias ações julgadas pelo STF sobre a isenção da cobrança de impostos da Embrapa. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu a imunidade tributária e determinou que Santa Catarina se abstenha de lançar e cobrar impostos sobre as atividades sociais da Embrapa. Segundo o ministro, a empresa presta o serviço público essencial, exclusivo e que não tem concorrência. Todos os ministros seguiram o voto do relator. E vamos para as últimas sessões presenciais do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre deste ano. O plenário do STF retomou o julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias, entre outros pontos do chamado pacote anticrime. Depois do voto do relator, ministro Luiz Fux, o julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A reportagem é de Marta Ferreira. A figura do juiz das garantias é uma inovação. Foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, no chamado pacote anticrime. O juiz das garantias atua apenas na fase de inquérito. Ele autoriza buscas e quebras de sigilo, por exemplo. A atuação do juiz das garantias termina quando ele decide se aceita eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público. Caso seja aceita, é aberta uma ação penal, na qual passa a atuar outro juiz, que ficará encarregado de conduzir o processo até a sentença. 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionam o modelo no Supremo. Os autores das ADIs alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação dos princípios do juiz natural e da igualdade. O relator é o ministro Luiz Fux. Na primeira parte do voto, ele salientou que apenas no Código de Processo Penal, o pacote anticrime inseriu ou alterou 33 artigos, dos quais 10 estão sendo questionados nas ADIs. Fux apontou que a instituição do juiz das garantias altera de forma profunda a divisão e a organização de serviços judiciários, o que demandaria uma completa reorganização da justiça criminal do país. Na retomada do julgamento, o ministro prosseguiu com o voto e ressaltou que a lei foi aprovada sem estudos do impacto financeiro que ela causaria. Todas as cortes estaduais e federais são unidas na afirmar que haverá, sim, elevação de custos e gastos, destacando os seguintes pontos relevantes. As informações são relativas à falta de infraestrutura, o que impediria o eficiente e escorreito andamento de processos criminais, aumentando o tempo de tramitação e gerando, ainda que em potencial, prescrição da pretensão punitiva. A percepção de que a nova sistemática importaria em prejuízo a coleta de provas aos demais atos de instrução, uma vez que o inquérito teria sido finalizado em uma comarca, provavelmente aquele que aconteceu o ato delitivo, a ação penal estaria em tramitação em outro município, afastando-se a inteligência do Código de Processo Penal, quando define a competência pelo lugar do crime. 3. A constatação de que a nova sistemática terá vultosos prejuízos à administração da Justiça, quanto à inevitável majoração do tempo de tramitação, destacando as estimativas, que eu não vou ler, a necessidade de criação por lei, implantação, pelo menos em São Paulo, de 33 unidades judiciais, com estrutura básica de um magistrado ou magistrada e 5 servidores ou servidoras, com custo anual estimado na folha de pessoal da ordem de 40 milhões de reais. O relator também apontou que o Pacto Federativo foi violado. Ao tornar obrigatório para todos os estados a criação de varas ou juízos competentes exclusivamente para a fase do inquérito, com a devida vênia, o Poder Legislativo da União definitivamente invadiu a competência legislativa concorrente dos Estados-membros nesta matéria,
e invadiu no tocante ao autogoverno da magistratura dos judiciários locais, a sua autonomia organizativa. No dispositivo que estabelece que o preso deve ser apresentado ao juiz das garantias no prazo de 24 horas para audiência de custódia, o ministro entendeu que o prazo é desproporcional e que não há ilegalidade na sua não realização. Com isso, sugeriu que haja uma exceção em caso de impossibilidade fática. Fux ainda defendeu que as audiências possam ser feitas por videoconferência e que sejam realizadas em todos os tipos de prisão e não apenas em flagrante. O relator também entendeu ser inconstitucional artigo que determina que o juiz que atuar na fase de investigação fica automaticamente impedido de atuar no resto do processo. Também entende que a adoção do juiz das garantias cabe a cada tribunal. Cada unidade judiciária discipline a matéria e crie, se considerar útil e possível, suas próprias varas do juizado de garantias, sem que se impeça a continuidade do mesmo juiz do inquérito na fase posterior da ação penal. E sem que a inobservância da divisão inteira das atribuições judiciais gere qualquer tipo de nulidade processual. Na sequência, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista antecipada do ministro Dias Toffoli e será retomado no dia 9 de agosto. Intervalo. Continue com a gente. Nós voltamos já. E vamos para a sessão presencial da quinta-feira, dia 29 de junho. O Supremo Tribunal Federal aceitou denúncia contra o deputado federal Ottoni de Paula por ofensas contra o ministro Alexandre de Moraes. A repórter Marta Ferreira com os detalhes. O caso envolve duas transmissões ao vivo feitas pelo deputado Ottoni de Paula pela internet em 2020. Uma realizada no dia 16 de junho e a outra no dia 5 de julho. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, nas transmissões, o parlamentar ofendeu e ameaçou o ministro Alexandre de Moraes após uma decisão no inquérito 4828, que investiga a organização de atos antidemocráticos. A PGR denunciou Ottoni de Paula por difamação, injúria e coação. O julgamento começou no dia 1º de junho. Em manifestação, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que o parlamentar atribuiu por diversas vezes ofensas à dignidade de Moraes, além de agir com violência moral e grave ameaça contra ele, a fim de favorecer interesse próprio e alheio. Lindora destacou que a imunidade parlamentar assegurada pela Constituição Federal não se aplica ao caso, porque as ofensas foram proferidas fora da Câmara dos Deputados. O ministro Alexandre de Moraes não participa do julgamento por estar impedido. Apesar do posicionamento da vice-procuradora-geral da República, na retomada da discussão, o advogado de Ottoni de Paula alegou que ele estava coberto pela imunidade parlamentar. E se nós formos ao artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, combinado com o artigo 53, nós vamos achar ali, está estampado, que a imunidade parlamentar é causa pétrea, é causa que tem que ser respeitada em nome da democracia, e é o que eu espero desse Supremo Tribunal Federal, de todos os seus pares, senhor relator e de Vossa Excelência. O relator é o ministro Nunes Marques. No início do voto, ele reforçou que a conduta do deputado não está protegida pela imunidade parlamentar. Na hipótese, encontra-se, em princípio, ausente o vínculo entre o conteúdo das manifestações do denunciado em rede social e a função pública que exerce o deputado federal, tendo ele exorbitado dos limites da crítica pública e, principalmente, dos padrões de civilidade. O relator votou pelo recebimento integral da denúncia. Como se vê, a manifestação apresenta também elementos indicativos de tentativa de constrangimento por meio de ameaça com aptidão de gerar temor, uma vez que o investigado ostentava a condição de vice-líder do governo na Câmara, o que conferia posição de destaque para, juntamente com colegas de bancada e de partido, atuar no sentido de impulsionar eventual requerimento de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
Em suma, o denunciado deixa entrever, nessa parte de sua manifestação, que o impedimento, bem como a quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático do ministro Alexandre de Moraes estaria sendo cogitada, de modo a pressioná-lo e assim constrangê-lo a tomar decisões no inquérito 4828 que pudessem favorecer o interesse dele, denunciado, e de Oswaldo Eustáquio Filho. Diante disso, deve ser recebida a denúncia também quanto à prática do crime previsto no artigo 344 do Código Penal. Ante o exposto, senhora presidente, 1. Recebo a denúncia em relação aos crimes contra a honra imputados ao acusado, objeto dos vídeos veiculados em 16 de junho de 2020 e 5 de julho de 2020, previsto nos artigos 139, difamação, e 140, injúria, combinado com o artigo 69, concurso material, 141, incisos 2 e 3, crimes cometidos contra funcionário público em razão de suas funções e crimes cometidos por meio que facilite a divulgação da calúnia e da difamação, todos do Código Penal. 2. Recebo a denúncia quanto aos 2 delitos previstos no artigo 344, coação no curso do processo do Código Penal, crime de ação penal incondicionada, objeto dos vídeos veiculados nos dias 16 de junho de 2020 e 5 de julho de 2020. Os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber acompanharam o voto do relator e o plenário decidiu pelo recebimento da denúncia contra Ottoni de Paula. Na sessão de encerramento do primeiro semestre de 2023, na sexta-feira, dia 30 de junho, os ministros voltaram a julgar o mérito da ação que discute o uso da tese de legítima defesa da honra em julgamentos do Tribunal do Júri. O julgamento foi iniciado, na verdade, na sessão anterior da quinta-feira, dia 29 de junho, quando o ministro Dias Toffoli apresentou o relatório, aconteceram as sustentações orais e o ministro votou já naquela sessão. E a continuação nesta sessão da sexta-feira. Vamos acompanhar na reportagem de Evne Araújo. Desde 2021, o uso do argumento da legítima defesa da honra é proibido em júri popular. A determinação foi do próprio Supremo Tribunal Federal em decisão liminar. Agora, os ministros da Corte analisam o caso em definitivo. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, já havia votado pela invalidade da tese. Segundo ele, a alegação desrespeita os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Na sessão plenária, os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin acompanharam o relator. Ao apresentar o voto, o ministro Nunes Marques salientou que a tese da legítima defesa da honra é arcaica e cruel. Os avanços na legislação penal, especialmente os verificados na Lei Maria da Penha, com a tipificação do feminicídio, demonstraram que o legislador brasileiro tem uma preocupação especial no sentido de combater a discriminação contra a mulher. Então, é chegada a hora dos nossos tribunais varrerem para o campo do tétrico e do proscrito a chamada legítima defesa da honra, quanto aos crimes praticados contra as mulheres por ciúme e objetificação do ser humano. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que, segundo o Monitor Nacional da Violência, a cada 7 horas uma mulher é assassinada no Brasil. Por isso, a importância de a Corte se posicionar sobre o tema. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI e ainda persiste. Obviamente, bem menos acentuado, mas ainda, principalmente, como lembrou o eminente ministro Dias Toffoli, no Tribunal do Júri, às vezes, esse argumento acaba convencendo os jurados no quesito genérico. A ministra Carmen Lúcia ainda não apresentou o voto, mas se manifestou no julgamento para alertar sobre os preconceitos de gênero. Segundo ela, há tanto machismo estrutural quanto uma naturalização histórica no país dos crimes contra as mulheres. Ser mulher no Brasil não é simples, nem é só um fato corriqueiro. Para dizer da gravidade que é de todos os preconceitos que nós sofremos, a violência que leva à morte não é por um simples fato. Ser mulher no Brasil é algo muito, muito sério para ser levado a sério por cada um de nós brasileiros. Mulheres e homens, como está sendo feito aqui. Já o ministro Edson Fachin acompanhou o voto do relator, mas foi além para dar procedência integral à ação. Eu estou propondo um passo um pouquinho mais largo para dar a interpretação conforme ao parágrafo 2º, inciso 3º do artigo 483, para excluir da interpretação do quesito genérico
a que implique a repristinação da odiosa figura da legítima defesa da honra, de modo que a decisão do Tribunal de Justiça que anula tal decisão é compatível com a garantia da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Após o relator reajustar o voto para também dar procedência integral à ação, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado depois das férias forenses. E o Supremo Tribunal Federal fez, nesta sexta-feira, dia 30 de junho, a última sessão antes do recesso do Judiciário. E a ministra Rosa Weber destacou que este foi um semestre atípico em função dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, mas que marcou o esforço do Supremo Tribunal Federal para resguardar a democracia. Na invasão criminosa desta sede histórica da nossa casa, naquilo que chamamos o Dia da Infâmia, que foi o dia 8 de janeiro. Um dia que desafiou a força institucional da nossa Suprema Corte, como guardiã da Constituição, e também a resiliência dos nossos valores democráticos e da plena cidadania. Sabemos todos que, nada obstante esse fato insólito e criminoso, repito, a união de forças, o espírito de colegialidade, a incansável dedicação de todos à nossa missão institucional, à luz do que nos comete a Constituição da República, revelaram-se sólidos e perenes o suficiente para garantir a permanência, sem qualquer solução de continuidade, da nossa prestação jurisdicional, ao lado da reconstrução em tempo recorde das nossas instalações. Mais uma vez revelou-se a rigidez dos valores maiores que sustentam a atuação desse Supremo Tribunal Federal e a própria democracia em nosso país, que nos moldes da campanha que encetamos manteve-se inabalada, como permanece inabalável. No balanço do primeiro semestre de 2023, a presidente do STF destacou a produtividade da Suprema Corte nos primeiros 6 meses do ano. Anunciou que houve um aumento de 20,5% de decisões colegiadas em relação ao primeiro semestre de 2022. No período, foram proferidas 50.162 decisões, sendo 41.722 decisões monocráticas e 8.440 decisões colegiadas. Em relação a 2022, houve um aumento de 20,5% das decisões colegiadas entre turmas e plenário, o que revela o reforço da colegialidade, diante deste aumento percentual superior a 20%. Ao longo do semestre, foram publicados 8.399 acórdãos, dado que, em comparação com o período correspondente de 2022, traduz incremento neste quantitativo. À época, foram publicados 7.852 acórdãos. A edição de hoje fica por aqui. Lembrando que você acompanha o Plenárias também pelo canal da Rádio e TV Justiça no YouTube e pelo Spotify e pela Rádio Justiça. Karina, encontro marcado agora em agosto com a retomada dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal e, claro, também do Plenárias. Exatamente, no direto do plenário, toda quarta e quinta-feira, a partir das 2 horas, com todas as sessões plenárias do Supremo. Mas, por enquanto, a gente fica aqui no Plenárias. E lembrando que a sessão é transmitida ao vivo no nosso canal do YouTube e que o nosso arroba é @Rádio e TV Justiça. E mais uma lembrança, durante todo o mês de julho, você acompanha os principais julgamentos do primeiro semestre de 2023 com os programas plenárias correspondentes nas respectivas semanas. Obrigado pela companhia e continue conosco aqui na TV Justiça.